Olá, mais um Memória Rede Manchete. Hoje também está imperdível. Você vai ver já já quem que nós vamos entrevistar aqui, não é isso, Rodrigo? Porra, imperdível. E a repercussão, o carinho das primeiras episódios da gente realmente surpreendendo. Só dando de não, lavagem. né? Só dando de lavagem. Né? Muito gostoso. E Muito hoje bom. o cara é especial, hein? Fera, fera. E aí, fala aquele negócio que você fala aí, ó, compartilha, porra, Isso aí. sininho. Vamos lá. Se inscreva no canal, vai lá no Instagram, também siga a gente nas redes sociais, manda pra família, manda no grupo do WhatsApp. Fala bem, fala mal engaja. Então fala mal. Chega lá e fala assim, porra, o Mandarina é gordo. Fala, porra, o Santoro é careca. Santoro é careca, não tem problema, ou o contrário também, enfim. Galera, vamos dar aquela moral. Você tem uma história legal? Passa lá, manda lá no comentário, manda pra gente lá uma sugestão de pauta, uma sugestão de personagem que a gente pode trazer aqui, porque aqui é feito tudo com muito carinho para resgatar, para valorizar a imagem dessa emissora fantástica que é a Manchete. É isso aí. Olha, quem está com a gente hoje é meu amigo, sabe? Foi meu colega de Manchete, amigo lá no Manchete, o amigo do rei, Iata Anderson. Eita! É Prazer. imperdível mesmo. Imperdível, né? Imperdível. Tem muita história. Pô, muita história. Tem muita E história. aí, Iata? Isso aqui é cola, claro. Ah, você pegou, trouxe uma colinha. Isso aqui é só a cola. Por isso que eu perguntei para você quanto tempo nós... Aí, ó, só uma colinha. E a metade disso aqui, Ah. Santori, furo É furo. na concorrência. Na concorrência. É, que eu vou contar, por Iata, detalhe. conta aqui pra gente como é que você entrou na Manchete. Rapaz, quem me chamou para a Manchete foi o Aristélio Andrade. Aristélio Andrade, Que era meu Deus do do céu. departamento de futebol, Isso, né? isso, Do jornalismo, departamento de futebol. Aristélio, meu querido amigo Aristélio, me convidou. Eu tinha acabado de sair da Adidas, eu fundei, criei no Brasil o departamento de relações públicas. Aham. Eu estava na Tupi, a Adidas me chamou, uma proposta excelente, irrecusável, eu fui, Aham. fiquei lá uns 3 anos, 4 anos, por aí, e aí quando a Manchete surgiu, né? Aham. Paralelamente à Adidas, eu já estava fazendo o curso de Educação Física na Aham. Castelo Branco. Na Castelo. E o que aconteceu? Mas você é jornalista. Você Sim, é jornalista. professor de educação física. técnico formado, sou técnico diplomado, Isso pós-graduado na UERJ. Aham. E aí, mas isso tudo eu fui fazer depois que quando eu comecei a fazer jornalismo, eu tinha um objetivo, ser sempre o melhor, ser sempre o primeiro, correr atrás, lutar, batalhar, ler, estudar, procurar sempre melhorar. E foi quando eu fui fazer educação física, levado por alguns amigos, Oswaldo Oliveira, Sim. tá aí o professor Melo, muita gente. Eles me levaram, eu fiz o curso. 4 anos, desses 4 anos, eu peguei já na Manchete a Olimpíada de Los Angeles, Sim, né? sim. Que foi uma maravilha. Imagina um cara estudando educação física 84, fazer uma né? Olimpíada. 1984. 84. Né? Joaquim Cruz, medalha de ouro, onde, né? Que eu narrei. Ah, é? Eu narrei essa Olha. prova. O time da Manchete era simplesmente Carlos Alberto Torres, Meu amigo, do meu futebol. sócio, meu. Porra. Futebol. Eu tenho até hoje, a Terezinha Sodré me deu o crachá dele, da Aham. Manchete, na Olimpíada de Los Em Angeles. 84, eu Isso. fui com ele no Rose Bowl, fomos ver um jogo lá, que a Manchete não fez esse jogo, eu fui com ele. Ó, só um instantinho, quando a gente fala aqui que é o Iata Anderson, amigo do rei, não é o Roberto Carlos, não, amigo do rei Pelé. Era o Pelé. cara que entrevistava o Pelé na frente de todo mundo. Aliás, eu até gostaria de fazer uma pequena homenagem. observação, homenagem. Claro. Homenagear a minha presença hoje aqui, para falar da Manchete, ao Rei Pelé. Rei Pelé, Rei Pelé. Rei Pelé, que foi esse divisor de águas da minha Sim, carreira sim, profissional. Sim, sim. Mas aí, Carlos Alberto Torres no futebol, Vlamir Marques no basquete, Isso. Moreno no vôlei. No vôlei. Quem era mais? Ademar Ferreira da Ademar Silva. Ferreira no atletismo. No atletismo, né? exatamente. E o menino, o Delamare. Me lembro, Na natação. Esqueci o primeiro. É filho do Júlio Delamare. Júlio Delamare. A nossa equipe era só isso. Só esses. Só esses. tinha esses caras. né? Eu que não gosto E era em muito. loco? Hein? Era Era em lá. loco mesmo? Eles foram lá, Tudo ao vivo. ao vivo. Nós fizemos todos os treinos da seleção brasileira ao vivo. Inclusive os treinamentos físicos, treinamento tático, técnico, os coletivos. Né? Eu fiquei
133 dias com a seleção brasileira para a Copa de 86. Desde a posse do Tele, eu fiz a posse do Tele, até o voo de volta da Cidade do México para cá. Eu vim com eles. E aí, nesse intervalo, nesse meio aí, tem muita história, muita coisa para contar. Mas você entrou na Manchete em 83, 3 meses antes da inaugurar. Da inauguração, porque eu me lembro, porque eu também entrei antes, porque a gente estava fazendo pilotos do Jornal da Manchete. Piloto. E vocês estavam lá com o Alberto Léo, né? Alberto Léo, Paulo Stein, Márcio Guedes, Carlos Alberto Torres, e João Saldanha João depois. Saldanha, isso, exatamente. Um timezinho, né? Um timezinho. Não, a Manchete era brincadeira. Era brincadeira. A Manchete era brincadeira. Uma pena, rapaz, uma pena. A gente sabe por quê, né? Mas é uma pena ela não está no ar até hoje. Que estaria aí mexendo com todo mundo. Todo mundo. Era um negócio absurdo. A Manchete veio para ganhar. E lá dentro, que a Manchete, eu ouço muito as pessoas falarem isso. Era uma família. Era uma família. A gente se ajudava. Eu saía de casa, nessa época eu morava no Leblon, já estava em Jacarepaguá. Eu morava em Jacarepaguá e eu saía de casa, rapaz, eu saía feliz da vida, pensando que tipo de brincadeira a gente ia fazer antes de começar a trabalhar. Ambiente, né? Porque era assim, tinha lá os câmeras, né? Câmeras, Brito, Ventura, Feição. Minha primeira matéria foi com Feição. Mauro Costa me chamou e falou assim, você vai fazer... eu sabia de televisão, tanto quanto vamos dizer assim, tanto quanto você sabe de física nuclear. Eu não nada. Ou seja, nada, né? Então, aí desculpa. O Mauro Costa chegou e disse assim, você vai fazer uma matéria hoje na CBF, que era a posse a confirmação da convocação do Tele como técnico da seleção. Aí eu fui. Mas aí cheguei lá... Era ali no centro da cidade. No centro da cidade. Alfândega, né? Rua da Alfândega. O câmera era o Feição. Lembra do Feição, Lembro, né? claro que sim. Aí vamos, aquele negócio todo. Eu acho que o Carlos Trinta estava com a gente também, operador de VT, hoje um dos grandes cinegrafistas aí na praça, né? Isso. Ele, o Josias também Andrade, que era também. Trabalhava nessa parte técnica, hoje também um baita cinegrafista. Então, estamos gravando lá e terminou tudo. Eu falei, vamos embora. Aí o Feição falou assim para mim, vem cá, e o texto off? Eu nunca tinha ouvido falar em texto off, porra. E o texto off? Eu falei, que diabo é texto off, rapaz? Ele falou assim, não, você tem que fazer um texto, você não escreveu nada. Eu falei, 30 anos, 50 anos de rádio, vou escrever, Não escreveu alguma coisa? Cara de rádio não escreve, nada, tá tudo aqui. Imagina. Aí eu falei assim, não, tem que escrever o quê? Não, o que aconteceu aí, depois a gente cobre. Eu fiz as imagens, então a gente cobre. Então, vamos lá. Aquela história que pegou depois, o 30 Adorável falava assim, acende a luzinha e manda. Acende a luzinha e manda. Aí gravamos lá em cima mesmo. Lá em cima saiu mesmo. aquele tumulto e tal. Aí, seleção, Tele foi convocado, se apresentou, ficou. Foi a primeira matéria que eu fiz. Foi a primeira. Aí vieram... a primeira matéria foi com Feição. A primeira externa da Manchete que fez fui eu. No Hotel Nacional. Foi a abertura por aquela do Carnaval, aquele negócio do Carnaval. Isso. Aí eu convidei, levei 2 amigos meus maravilhosos, João Nogueira e Roberto Ribeiro. Olha o nível dos amigos. Não, primeira externa, cara. Sabe quem estava lá na plateia? Zé Vigvelde, eu lembro, assim, está sentado assim na Zé era nosso diretor de jornalismo. Zé Vigvelde, acho que o Jaquito também estava, se não me engano. Provavelmente rapaz, a diretoria toda ali, os caras. Aí um até me ofereceu uísque, um skin. Eu digo, não, obrigado, eu não bebo, não. E se beber, você ia beber naquela hora, na frente dos homens. Uma responsa dessa. Aí, acende a luzinha e manda, ao vivo, primeira externa da Manchete. Fui eu que fiz, no Hotel Nacional. Ali em São Conrado. São Conrado. Quem não conhece, né? Para quem não conhece, é em São Conrado. Ali uma festa... exatamente. Uma festa bonita, rapaz, abertura do Carnaval. Aí fiz a primeira externa, já tinha feito a primeira matéria,
para o esporte, fiz a primeira externa, depois fiz o primeiro carnaval. Eu fiz, que eu digo, não é que eu fiz sozinho, não. Fizemos, né? Sim, Fizemos. sim, Eu nem sim. gosto dessa coisa de eu não gosto disso, não. Não. Nós fizemos a primeira externa, essa do Hotel Nacional, fizemos o primeiro carnaval, fizemos o primeiro torneio pré-olímpico, que foi em Guayaquil, ficamos um mês em Guayaquil, coisa espetáculo, um negócio maravilhoso, no Equador. No Equador, né? Né? Para a Olimpíada de 88, o pré-olímpico. Não, para a Olimpíada de 84. De 84. Ah, para de 84 ainda. 84 ainda. É. Aí fizemos depois o primeiro jogo da Sul-Americana, foi no Paraguai, eu, Stockler, Paulo Stein, eu, Alfredo Stockler. Alfredo Stockler. Não era Alfredo, não. O Márcio é da engenharia. Não, o Stockler era o repórter. Repórter, Alfredo. Não era Alfredo, não. Eu vou lembrar, mas não era Alfredo, não. Tenho certeza Engraçado, que não era, não. Na minha cabeça, Ele morreu. policial depois. Isso, ele morreu foi assassinado naquele... lá Não, eu estou falando daquele que foi... viajou para cobrir um acidente ali na Não foi Petrobras. ele, Não foi não ele, foi ele, não? Não foi ele, não. Ele foi... Porque o Márcio Stockler é meu amigo ele até era hoje. policial. Ele era da engenharia. Ele era policial e foi numa emboscada aí num morro lá para Niterói, por ali, ele morreu lá. Ah. O negócio aconteceu lá. E ele estava nesse jogo, foi em Assunção, no Paraguai. Então, aí veio a primeira Olimpíada, né, 84, primeira Copa do Mundo, 86, e fomos por aí. Bom, aí depois a gente vai desenvolvendo alguma coisa mais. Sim, mas eu queria saber o seguinte, como é que você conseguiu essa proximidade com o Pelé? Porque, pô, tu passava na frente de todo mundo. O Pelé foi o seguinte, o Pelé foi o seguinte... Você imagina todo mundo querendo entrevistar o Pelé, o Iata chegava... Não, isso aí, o que acontece? O Pelé, eu tomei conhecimento do Pelé em 1957. Uhum. Eu, menino ainda, morava em Copacabana. Nós, né? E eu soube, ele nem estava ainda. E eu soube que eu era muito fã do Dida. Dida, que era do Flamengo. Depois ficamos amigos e tudo lá no Flamengo. O Dida foi na Copa de 58. 58. Ele foi na Copa de 58. Foi como titular, inclusive. Aí depois o Pelé entrou no lugar. Não que ele tivesse barrado o Pelé, porque Pelé era um menino. Era um menino, tinha Hoje 17 anos. Hoje você vê jogador de 17 anos, 16 anos, jogando aí nos grandes clubes, mas por quê? Tudo evoluiu, tem, né? Exatamente. São de coisa aí de menor. Mas, enfim, aí eu fui fazer, eu estava na rádio, essa época eu estava na Rádio Globo, e o Jornal dos Esportes publicou que, estou contando isso pela milésima vez, vamos comemorar a milésima história. Eu estava no Maracanã, que ele fez o milésimo gol contra o meu Vasco. Eu bati palma, pô. Eu pensei que você era tricolor. Não, Vasco é. Mas aí, o que aconteceu? O Pelé, o Jornal dos Esportes publicou que o Pelé ia voltar para a seleção brasileira. Né? Botou lá, Pelé vai voltar para a seleção. No dia seguinte, o Santos veio para o Rio para jogar com o teu Vasco. Não foi o gol do milésimo, não. Um jogo comum, né? De Rio-São Paulo, essas coisas todas. E eu era o quarto repórter da Rádio Globo. Era Aureameno, o Denis, o Washington, os dois titulares, né? Os trepidantes. Denis e o Washington. Isso. E Aliás, você... quero mandar um abraço para o meu amigo Washington, Tá sempre atravessando uma fase difícil da vida dele, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Mas eu ouço sempre... Beijão para você, Washington. Me ajudou muito. Apolinho é gente finíssima. Denis também. Como Denis. Denis, Áureo também. Então, eram os dois titulares, Denis e o Washington. E o Áureo e eu era o quarto, e eu ficava rodando. Na beirada, né? Rodando, ia aqui, ali, acolá. E nesse dia o Denis foi escalado, um domingo, na concentração, o Denis foi escalado para ir fazer... para entrevistar o Pelé. Pelé vai voltar para a seleção, quem tem que ir? O titular, né? Eu em casa, morava no Leblon nessa época. Aí, já falei, o Pelé não deu entrevista. Para o Denis, para o Ademar Toguinho, as feras estavam tudo lá, Antônio Maria. O Ademar Toguinho era da Jornal do Brasil. Jornal do Brasil, estava lotado lá, no Hotel Novo Mundo. Encostado ali na rádio. da Manchete. Da Manchete também, entre um e o outro. E aí ele não deu a tal entrevista, né, para dizer se ia continuar ou não.
Aí Foi ligaram naquela para mim. época que o Saldanha saiu, não é isso? E o Zagallo assumiu. Não foi nessa época? Foi essa. Por aí. Foi a transição. Por aí, foi a transição. Foi. Porque quem criou as feras do Saldanha foi o João Saldanha. Foi o Saldanha. Né? Depois ele mandou o presidente cuidar dos ministros dele, que ele cuidava dos jogadores. Deu ruim. Né? Aí deu ruim, né? Bom, enfim, aí ele deu uma entrevista. Aí me ligaram lá para casa, o Dalto Ferreira, que era um dos coordenadores do futebol. Oi, porra, o Valdir mandou. Valdir Amaral. Valdir Amaral, meu amigo. Chefe, um baita do Meu chefe, amigo, do gente locutor. boníssima. Aí, ó, o Valdir mandou você ir lá no Hotel Novo Mundo, que o Pelé não está dando entrevista para ninguém. E ele acha que você pode fazer essa entrevista. Tá bom. Tá bom. Eu era o quarto repórter da rádio. Para mim, tanto Tinha faz nada a que perder. eu ia trabalhar mesmo, né? É. Porque aí eu ia para a rádio, depois tinha que levar a fita, gravando ou não, tinha que gravar. Bom, cheguei no hotel, estava todo mundo lá, galera toda. Eu falei, por que eu ouvi? O Pelé não vai falar. Tá bom, aí eu saí, dei a volta, eu encontrei e tinha um telefonezinho assim, esses telefones de interno, Aham. né? Aí liguei, a telefonista atendeu, falei assim, aqui é o Clodoaldo, liga aí pro Pelé. Clodoaldo, para quem não sabe, era o meia, era o volante. Era o volante, porra, do Santos. Era o Companheiro do Pelé. Eu falei assim, aqui é o Clodoaldo, liga pro Pelé rápido, tem que falar com ele urgente. Aí ela ligou. Ligou, ele atendeu. Pelé, o Pelé é o Iata e tal, estou aqui embaixo. O que houve? Tá tudo bem. Sobe aí. Aí eu sobe aí. Aí eu, É a cara. ali mesmo, dei a volta, peguei o elevador, subi. Não falou nada, subiu. Falei nada, subi. Deixou todo mundo lá embaixo. Aí, tudo bem, como é que tá? Isso já tinha sido apresentado a ele uns anos antes, uns 2 anos antes. Não, em 69, que o Jairzinho me apresentou a ele. E a gente ficou assim, aquele contato dele, ele tinha uma memória fabulosa, né? Encontrasse com você a segunda vez, onde fosse, quanto tempo tivesse passado, ele lembrava. Ele diria o teu nome, dizia o teu nome. Bom, aí, eu com um gravadorzão, aquele tijolão, aí, vamos gravar. Aí gravou. Aí no fim ele falou assim, eu não vou falar para ninguém, só estou dizendo para você que é meu amigo. Se fosse para outro repórter... Olha aqui, ó. Rapaz, meu irmão aí, ó. Pediu Ao pro Iata, nosso um operador abraço do seu irmão. aumentar ali essa imagem aí. Que... Olha lá. Olha o cabelão Colocar do na Iata, tela. rapaz. Novinho, Olha. 20 e poucos Depois anos. coloca aí. na tela aí, olha isso. Maravilha, muito Aí, bom. bom, deu entrevista, só vou dar para você que é amigo, lá na rádio tinha um operador de externa, o Osmar Lopes, Leão. Ele já vinha queimado. Osmar Lopes Leão. Aí o Leão começou a me chamar internamente na rádio. Amigo do rei. Ficou aquela coisa toda. Um dia, na transmissão, Antônio Porto, Antônio Mariano Pignata Porto do Bonfim, Isso. baita locutor, meu amigo. O Porto, porque locutor tem essas coisas, né? Agora vamos para o garimpeiro da notícia, isso. que é o Walter Salles, né? Tá até hoje aí, graças a Deus, com a gente. É o trepidante, não sei quem. Aí vamos lá pro Iata, amigo do rei. Aí pronto. Pegou. Foi a primeira vez que ele disse isso. Aí Pegou. E isso mudou a minha vida completamente. Eu tenho certeza disso. Profissionalmente mudou a minha vida. O Pelé foi num aniversário que eu fiz, 35 anos, que foi metade da Manchete, 1.200 pessoas numa boate. Metade era da Manchete, metade era da Globo. E o Pelé chegou 00:30. Tá? Quando foi 3:30 da manhã, eu falei, pô, senta aqui um instante. Para, pelo amor de Deus, para. Aí, o que tu quer? Não, um Guaraná. Aí um Guaraná para ele e tal. Aí tá bom. Vem cá, como é que tu aguenta? Tu tirou fotografia com todo mundo, deu autógrafo para todo mundo. Tu tá 3 horas já falando, porra. Não. Sabe o que ele falou para mim? Eles não têm culpa do meu sucesso. Era gigante. Era gigante, era um monstro. Mas na Manchete você também entrevistou o Pelé. Na Manchete você entrevistou o Pelé. É engraçado. Eu tava, desde que você me convidou para fazer essa gravação... Que você não escreveu o livro, porque tu estava atolado lá com as coisas lá em casa. Porque tu tem história para dar de pau, né? Eu estou escrevendo o meu livro também. O teu livro também, né? O meu livro. Eu estou escrevendo agora que eu fui
Eu fui morar em Araruama, eu fui em outubro para lá. Paraíso, outubro de 2022. Paraíso. Tem uma chacrinha lá, uma coisinha pequena, mas como eu quero, como eu gosto, plantando. Hoje tenho 33 árvores, sendo 30 frutíferas. Que maravilha. Tem um ipê amarelo, um ipê roxo. E ontem, por coincidência, eu ganhei um pau-brasil. Que maravilha. De um amigo meu lá de Araruama, Chilo, me deu Que bom, que bom. Está com 1 metro, mais ou menos. Não quer outra vida, né, Iata? Não quero outra vida. Mas olha aqui, ó, só de lembrar das coisas da Manchete, não dá um certo arrepio, uma saudade? Dá saudade. Foi o melhor lugar que você trabalhou? Melhor lugar que eu trabalhei, disparado. E olha que tu trabalhou em um monte de lugar. Disparado. Mas por quê? Porque a Manchete 9 anos na Rádio Globo. Olha só. Treves 12 na Tupi. Na Tupi. Né? E fora jornal, revista e tal. Mas a Manchete era diferente. Foi a minha segunda casa. Qual é a coisa que você mais lembra da Manchete? A coisa mais marcante dentro da tua trajetória na Manchete? Qual foi a coisa mais marcante para você? Rapaz, foi... Olha, entre outras, foi eu ter narrado a vitória do Joaquim Cruz. Joaquim Cruz em 84. 800 metros, em 84. Isso. A única medalha de ouro, né? A única medalha de ouro de pista. De pista. Né? Fora o Ademar, que era salto. Né? O Ademar e era Não, assim, mas naquela Olimpíada foi a única do Brasil. Foi, de ouro foi. E nós éramos assim, tinha um box desse tamanho no Coliseu. Era no Coliseu. No Coliseu, em Los Angeles. Né? Desse tamanho. Eu ficava sentado aqui? Desse lado, e desse lado aqui, só. Ademar Ferreira da Silva. Que é quem? Pra garotada que não sabe Ademar Ferreira da Silva, 2 medalhas de ouro. Em Helsinki, 52 e 56 em Melbourne. Melbourne, isso. Isso salto triplo. Na primeira, hoje os caras saltam um só faz isso. C6, eu não lembro. Quem me dá muito essas informações, e aliás eu queria dedicar a ele também, Carlos Alberto Lanceta. O Lanceta, sim. Monstro sagrado da educação física. Me ajudou muito, me preparou muito. Quando eu fazia educação física, eu procurava esse pessoal, Lanceta, sim. Entendeu? A turma que já estava, Antônio Melo. Não, mas, Iata, é isso que eu falo, a gente está sempre falando sobre isso, que você quer fazer alguma coisa para o futuro, você tem que vir aqui ao passado para ver qual foi a história. Olha, eu não quero comparar, até porque eu sempre... A minha meta era ser o melhor. Me preparar para ser o melhor. Sem pisar em ninguém. Não que eu quisesse passar a folha. É isso aí. Eu comecei na Rádio Globo, já falei, eu era o 4º repórter. Eu falei, eu vou chegar lá. E cheguei. E chegou. Porque o Osso depois foi comentar, né, passou a comentarista. Ser comentarista. O Áureo se dedicou mais, porque o Áureo é um baita de um redator. Isso. Né? Nossa, mas ele está aqui falando contigo, está aqui escrevendo. Todo mundo conversando. Ficou lá na área de jornalismo, depois continuou no futebol. E o Denis foi para a Rádio Globo com Quer dizer, eles abriram o caminho para mim. Ele foi para a Rádio Nacional. Nacional, com o Zé Carlos. Ele trabalhou comigo lá na Rádio Nacional. A equipe do Zé Carlos. Agora, eles abriram um caminho, mas eu estava preparado para trilhar aquele caminho. Né? Não passa, né? Senão o bonde passa. O bonde passa. Aí eu fiquei na rádio, passei a ser o primeiro repórter da Rádio Globo, depois o Loureiro foi para lá, ficou comigo um tempo. Bom, enfim, quando eu fui para a Manchete... Eram mais vocês dois, né? Eram mais vocês dois, né? Na época do Loureiro, era você e Loureiro, né? Que nós passamos um tempo fazendo... a dupla, né? Kleber Leite era dessa época também? Não, Kleber Leite era grande Kleber, abraço Kleber. O Kleber é um monstro. Sensacional, né? Sabe tudo, né? Mas eu nunca trabalhei com o Kleber, incrível. Nunca trabalhei. Quando o Kleber foi para a Rádio Globo, ele não. Eu tinha assim eu não gostava da forma dele trabalhar, né? Digamos a verdade. E lá no Flamengo, mas um diretor que tinha no Flamengo, que não há necessidade de falar o nome, deu uma volta em mim na contratação do Toninho, daquele centroavante que era do Santos, Toninho Guerreiro. Deu uma volta em mim. Eu fiquei na bronca com o Kleber. Burrice minha, que ele não tinha culpa nenhuma.
ele estava na dele, pô. E nesse dia eu fiquei na bronca. A gente conversou agora, recente, no aniversário do Zico. Que legal. Em março, lá no Jockey Club. Jockey Club, A né? gente conversou mais, a gente não se conversava direito, não. Mas eu admiro muito o trabalho dele. Muito, muito. Ele é uma muito. fera, né? O É, Kleber Leite é uma fera. monstro, porra. monstro. Agora aqui, ó, voltando para a manchete. Eu queria saber o seguinte, Iata, você... Deixa eu dar um alô para a manchete? claro. Claudinha Ribeiro. Cláudia Ribeiro, Claudinha né? Ribeiro. Era minha parceira do Jornal da Manchete, segunda e era edição. minha paixão. Eu era apaixonado por ela. É mesmo? Apaixonado no sentido Sim. não, Do trabalho e da... Não homem e mulher, do trabalho. do trabalho. Ah, eu via a Claudinha, eu parava não para te ver, não, para ver a Claudinha. Tá vendo? Ó? Ele não viu o jornal comigo, galera, por causa da Claudinha, Cláudia. onde você estiver, um beijo. Eu tenho um livro dela que ela me fez uma dedicatória linda. Aham. Era assim, cara. A gente tinha as pessoas lá dentro que a gente, porra, saía de casa feliz. Porra, vou trabalhar hoje. O que nós vamos fazer hoje? Quer saber um grande momento também? Sim, isso é o que eu quero. Um grande. momento. Essa do Joaquim Cruz foi demais, porque eu não sou locutor, admiro locutor. Mas estava eu e o Ademar, eu tinha que fazer a minha parte. Sim. Né? Então, quando largou lá, e eu li aquilo tudo, as feras estavam lá. As feras que iam. O Joaquim Cruz não era o favorito. O grande favorito. Não era mesmo. E ele, quando ele começou a engrenar, o Ademar entrava também e nós narramos o jogo. A corrida. A Eu corrida. e ele narramos o jogo. Quando terminou a corrida, ele foi lá para baixo, para a sala de entrevista, e eu falei para o Ademar, aqui tinha uma subida, isso foi no Coliseu, no Coliseu, em Los Angeles. Tinha uma subidinha aqui, assim, pertinho, aquela entrada, como aquelas entradas para o estádio. Sim. E a nossa bancada era a primeira. A concorrente estava lá no fundo. Eu falei, Ademar, e aqui a gente entrava assim na manchete, tinha uma coisa. Você não tinha esse negócio de para a novela, que vai daqui a 10 minutos, 15 minutos, não. Não. Você apertava um botãozinho e dizia assim, bota no ar. E a gente entrava. Aí os caras estavam lá na sede, né? E Recebia botavam aquilo no ar, a gente estava na hora. Estava na hora. Eu falei, Ademar, segura aí, que eu vou trazer o Joaquim Cruz. Aí desci. Eram umas escadarias, não tinha elevador, se tinha, eu não sabia. Aí desci as escadas correndo, cheguei lá embaixo, ele estava lá, e a concorrente com 8. time. Inclusive o da mala. Sabe? Tem uma malinha, não sabe? Ah, é um Uma família? malinha de dólar, tem, uma malinha. Tem. Aí cheguei lá e os caras, pô, Joaquim, ó, o seu fulano lá, o dono lá, né? O seu redator-chefe, vai dar uma casa para você, não sei o que, eu tô só ouvindo, eu sozinho. Você. Ah, não, dá pro Zequinha Barbosa, Zequinha era Barbosa. outro corredor também. Isso. Né? Aí, vamos, não sei o quê. Eu tinha visto o Joaquim Cruz 2 ou 3 vezes, tinha gravado com ele uma vez só, num dia de treino, e mais nada. Mas eu tô ali do lado, tô só Mas observando. quem era famoso ali era tu. A minha cabine era a primeira, não, era ele. Não, dos repórteres ali, do pessoal que estava ali da concorrente. Tinha gente boa. Não, mas o amigo do rei era você. Qual é, pô? Ele já sabia disso. Mas eu talvez fosse o mais experiente. Sim, pô, mas né? aí, mas Porque o mais tinha uma experiente bagagem que eu trouxe do rádio. Então. Bagagem de rádio é um negócio maluco. Mas aí você. Aí eu tô ali do lado. Aí deram uma brecha e falei assim, Joaquim, sobe. Sobe, que a minha cabine, eu tô com o Ademar, porra. O Ademar. Ele Ademar sabia, Ferreira, né? Ele claro, sabia, imagina. Eu tô com o Ademar na cabine. E ele sabia que eu estava lá com o Ademar. E, pô, a gente estava no ar todo dia. E vai lá, sobe, porra, que a minha cabine é a primeira. Quando a gente subir, eu pego você. Aí vamos subir, vamos. Aí, escadaria, aquela escadaria. Eu lembro como se fosse hoje. Eram 8 pessoas. Uma delas, muito querida amiga minha, até hoje, Isabela Scalabrini. Scalabrini. Isabela. E eu falava assim, Isabela, sai da frente, sai da frente que o trem vai... E eles subiram e eu atrás do Joaquim, do lado assim dele. Aí quando subiu assim área de imprensa? o túnelzinho, não, era no meio do povo. Era no meio do povo. Uns coisinhas. Aquelas bases, Coliseu, aquelas bases que tem. O Coliseu de Los Angeles é assim, é tudo no meio do povo. Aí quando
subiu aqui, Joaquim estava aqui do lado. Aí peguei ele, o Ademar Ademar aqui do lado. Aí eu peguei ele pelo braço, botei na cadeira onde eu sentava. Pronto. Ademar chamou, alô Brasil, bota no ar. Tá aqui, ó, Joaquim Cruz. Aí foi a primeira entrevista, não só para o Brasil, mas para o mundo. Para o mundo. Para o mundo, depois que ele ganhou os 800 metros. Os 800 Eu metros. estava querendo lembrar, Sebastian Coe era o grande Sebastian favorito Coe, isso. daquela prova. Era o americano. Não, inglês. Era inglês. Sebastian o Coe Cole era inglês. tinha né? recorde, tinha tudo, mas já não era mais o mesmo. Ele já estava mais para Mas era popstar, né? Mas era tinha um outro popstar. que eu não lembro, não. Mas o importante O foi isso. cara. Joaquim, pô, ele veio que arrebentou. veio, arrebentou, cara. E a dificuldade, né? Porque a dificuldade para conquistar uma medalha, porque era um Brasil ainda com pouquíssimo incentivo, Sim, né? sim. Ele foi, como eu disse, o único medalhista daquela Olimpíada. o único medalhista de ouro do Brasil. Foi ele. E fenômeno, né? E esse aí, tá bom. Aí teve a do Leandro, dei furo neles também. Eles O estavam Leandro quando convocação, foi. né? 86. Quando o Leandro largou a seleção, Quando largou, foi você eles que deu. estavam em Petrópolis, atrás do Leandro, e o Leandro estava em Cabo Frio. Eu liguei, aí o Mauro falava para mim assim. Aí depois eu O ganhei. Mauro que ele está falando é o Mauro Costa, que era o nosso... Diretor de jornalismo. Não, ele era... Na realidade, ele era o editor-chefe, diretor Geral, de jornalismo. é. Era o Zé Wigvelda. Exato. Isso. E o Paulo Stein no esporte, Não, era no futebol. o Alberto Léo, que era o chefe, era o diretor, e o Paulo Stein era o editor-chefe. Ah, tá. Que era o Esse Alberto... negócio de editor, redator-chefe, eu tô fora. Bom, aí o Mauro, todos nós sabíamos que o Leandro tinha deixado a seleção, largou a seleção e cadê o Leandro? Ninguém falava com o Leandro. Eu liguei para casa dele, Cabo Frio. De Cabo Frio. Atendeu o pai dele. Aham. O pai dele atendeu. Leandro tá aí, tá aqui. Não fala nada não, mas ele tá aqui, você quer ser amigo dele, tá. Seu Elisiário. Aí, cadê? Ele tá aí, tá, deixa eu falar com ele, deixa. Aí, Leandro, como é que tá? Tá tudo bem aí? Ele estava passando momentos particulares, né, coisas muito difíceis, Isso. família, aquele negócio todo, casamento, tinha nascido uma filhinha dele, e ele não estava realmente falando com ninguém. Aí eu falei assim, Leandro, me espera aí, posso ir aí para a gente gravar? Pode. Aí, Pegou e foi embora. Mauro, arruma um carro aí. Carro aí, vamos embora. Carro e equipe, vou trazer a matéria com o Leandro agora. Aí, Cabo Frio, pum. Foi aquela hora que teve ele com o Renato Gaúcho, não foi? Naquela época? Não, foi depois. Renato Gaúcho foi depois, né? Não, isso já foi depois. Ele já Depois tinha que saído. Tinha saído, né? Que Ele já tinha saído, Mas ele não tinha dado entrevista para ninguém. Ele não, Não, tinha falado... ele estava em casa. e enclausurado, dizia que- não queria falar com ninguém. Ele tem até hoje uma pousada. Isso. Uma pousada maravilhosa lá em Cabo Frio. Para quem não sabe, o Leandro foi o segundo melhor lateral direito que eu vi jogar, que ele era do Flamengo. O primeiro era Carlos Alberto Torres. O primeiro, Não. Vamos criar essa polêmica, não. Ele acha que sim, porque ele é flamenguista, mas o Carlos Alberto Torres não, gente. era Olha, espetacular. Tá 1 a 1. Eu não queria me meter, você. não. Mas a minha seleção, os melhores jogadores que eu vi da minha vida, o goleiro é Leão, Sim. o lateral direito é Carlos Alberto Torres, Viu? o zagueiro pela direita é o Leandro, Boa. pela esquerda Luiz Pereira Isso. e o lateral esquerdo Júnior. Aí tem o resto do time mas você depois. não botou o Gostei. Newton Santos Depois, aí, né? não, mas Ele não viu. Esse aí não, isso foi outra coisa. Boa, Estou sim, dizendo Ah, sim, para cá. de lá para cá. Sim, mas de lá Newton pra Santos, cá. para mim, meu Deus do céu. Não, mas isso aí. Aí a gente vai botar aí Garrincha. outros Mas agradou nós dois, pô. Botou o Leandro de Não agradei, zagueiro. não agradei, eu não fiz para agradar os dois, não. Não agradou, pô. Eu fiz Chegou. porque essa é a minha seleção que está no meu livro. Ai, tá vendo? Entendeu? O Leandro jogava demais. E contextualizando, o Leandro que era um fenômeno, né? Muito. O Leandro, um monstro sagrado. E aí teve um problema lá Na vida concentração. dele, na concentração. Não, teve um problema na concentração, pelo menos a história que a gente A conhece. Toca da Raposa. Na Toca da Raposa, parece que o Leandro era um dos que tinham saído para beber e tinha muita gente boa nesse grupo. E aí ele não consegue pular e o Renato Gaúcho entra com ele pela porta da frente. Vários jogadores pularam o muro da concentração. Isso. E aí o segurança vai e bate pro Tele Santana isso. O Tele,
que eu nem vou me estender em relação à minha opinião sobre o Tele Santana. O Tele Santana vai e parece que joga... puniu o Renato depois, não convocando o Renato, né? Pra Copa. E o Leandro foi leal ao que aconteceu, os né? dois estavam convocados. Mas o Renato falou que o Renato tinha condição de pular o muro, ele não pulou em Em solidariedade. Eu estava lá. Ah, na festa? Não, eu não fui na festa. Me envolveram, inclusive, um repórter nosso, que hoje é político, me envolveu, eu já desmenti ele várias vezes, eu não estava na tal boate. Eu não estava na tal boate, porque eu sei quem entregou os jogadores. Eu sei, mas você só vai saber disso quando ler o meu livro. Olha, moleque, boa! Que você vai lançar aqui. Como você vai saber também que o Casagrande foi cortado 2 vezes. E eu não deixei ele cortar. Não deixei, não. O Tele me chamou num dia de folga, ele liberou os jogadores, e eu tinha uma matéria marcada com o Paulo Vitor, um churrasco lá em Belo Horizonte. Um churrasco lá para os amigos dessa pessoa que deu a festa, que era uma moça até do Rio. Mas não tinha nada com ele, não tinha relação com ele, não. Paulo Vitor, goleiro do Fluminense. Era Paulo Vitor, Edson, lateral direito, que era do Corinthians. Sim. E mais um terceiro jogador que eu não lembro. E eu e a equipe. E a nossa equipe. A Kombi da Manchete estava encostada no tal muro, que eles pularam depois. E o Casagrande pulou o muro e se meteu dentro da Kombi. Aí eu falei assim, aqui não. Eu tô com a matéria marcada mas você aqui não tá escalado nessa matéria. Aí ele, não sei o quê, papapá, porque o cara quer gravar comigo. Eu tinha uma matéria marcada com um repórter que estava lá no portão. Ele pulou o muro para não passar no portão e ir com o cara fazer a matéria. Quer dizer, eu falei, e o cara lá que você marcou? Tu vai quebrar o cara. Não, e não saía da Kombi de jeito nenhum. E eu querendo sair tinha combinado com o Éder para a gente fazer uma matéria. O Éder tinha uma lancha. Éder, ponta esquerda. Sim, Éder, ponta esquerda. Tinha uma lancha e a gente ia fazer a matéria no tal churrasco e depois saía para fazer na Pampulha, na Lagoa. Na Lagoa da Pampulha. Bom, ele não saía e os caras disseram, não tem jeito, vamos embora. Aí ele foi para tal festa com a gente. Aí ficamos a manhã toda, terminou o churrasco, lá por volta de 12:00, 1h. Nós fomos lá na Pampulha para fazer o resto da matéria. Aí tem outros envolvimentos que eu não posso falar publicamente. A gente imagina. Mas, enfim, no dia seguinte teve o treino. Isso eu falo porque tem testemunha. Todos os jogadores viram isso, a imprensa toda viu. Tinha um cordão de isolamento, assim, no campo, a 50 metros da gente, da lateral do campo. O campo era assim. Lá embaixo, pela lateral, tinha como eles chamam de beira hoje. Na lateral tinha uma divisória para a imprensa ficar ali. E os jogadores sentados lá no meio. E o Tele em pé falando. Daqui a pouco o Tele levanta e vem na nossa direção. Aí parou assim uns 10 metros, mais ou menos, ele me chamou, Iata, vem cá. Aí vem cá. Aí eu fui. Ele falou assim, eu cortei o Casagrande. Estou falando isso pela primeira vez. Ele fala para você. Talvez ele nem saiba disso, o tal do Casagrande. Aí o Tele disse para mim assim, olha, eu acabei de cortar o Casagrande. Os jogadores estão aí, pô, testemunho. E aí? Se não é verdade, não é da minha parte. O Tele disse isso para mim. Eu acabei de cortar o Casagrande. E aí, o que você fez? Só que ele disse que estava com você, que passou a manhã com você, foram para o churrasco. Eu falei, Tele, é verdade. Eu dou de que fosse mentira, né, para tirar ele. Brincadeira, claro. Brincadeira à parte. Não desejo mal de ninguém. Mas, enfim, não soma nada, mas deixa para lá. Mas você falou que era verdade, estava contigo. Passou comigo, a manhã inteira nós fizemos um churrasco, fomos para Pampulha, gravamos lá com o Éder, deixei ele aqui na porta. Agora, a hora que ele entrou, a forma como ele entrou, não sei. Agora, se você quiser, eu tenho a fita bruta, que tinha fita bruta, né? Claro. Aí dá para mostrar tudo. As 4 ou 5 fitas. Eu mostro para você, não tem problema. Eu falei, não, você falou, eu acredito em você. Ele era muito meu amigo.
acreditava muito em mim, confiava, como eu confiava neles e como eu respeitava todos eles. Todos, sem exceção. Inclusive, esse que poderia ser uma exceção, eu não considero exceção, porque eu respeito todo mundo. Então, eu falei para ele, Tele, estava comigo sim. Bom, conclusão, ele não iria à Copa do Mundo, ele foi porque... Você deu testemunho que a coisa era verdadeira. Não, que não foi favor nenhum meu, Sim, pô, sim, foi sim. minha obrigação. Sim. Né? Sim. Se ele não estivesse, eu diria, não estava. Não estava. E ele não iria à Copa do Mundo. Aham. Né? Bom, o tempo passou, treinamento, treino, um dia um coletivo, e eu estava no meio do campo, tinha um coletivo, eu estava em pé, porque a gente fazia ao vivo. Sim. A Manchete fazia ao vivo, todos os treinamentos da seleção. Aliás, eles não aprenderam até hoje a fazer ao vivo, e Não, a gente eles fazia. Não sabem nada, não sabem nada. Eles não sabem músculo, pô. O cara trabalha com futebol. Não sabe músculo. E diz que o jogador sentiu o músculo da posterior. A gente vê cada coisa. É um grupamento muscular. A parte que é posterior, a localização que é posterior, anterior, na frente, posterior atrás. Eles dizem hoje que o cara sentiu o músculo da posterior. Mas deixa para lá. Eles um dia vão aprender. Ou não, quem sabe. Bom, um treino coletivo, eu estava no meio do campo, o tal do Casagrande veio falar comigo. Ó, tem uma gravação que eu fiz de manhã com o Oscar Eurico. Com o Oscar, inclusive. Sim. Nosso saudoso Oscar Eurico. Eu fiz uma gravação com ele. E o Tele falou que se essa gravação for ao ar, ele vai me cortar. Aí eu descortei ele de novo. Liguei não, estava com fone. Alô, estúdio. Os caras atenderam lá. Eu falei assim, tem uma gravação com Casagrande aí? Tem. Dá para tirar? Aí os caras, não dá não, mas você segura? Tem 8 minutos de gravação, você segura? Eu falei, pô, eu seguro 1 hora. Pô, o time treinando, acabou ali, eu ficava até de noite. É. Aí, então tira que eu seguro aqui. Aí quando acabou o treino, aí tiraram a matéria, quando acabou o treino, aí eu segurei lá os outros minutos que tinha, ele ficou na seleção. Ele seria desconvocado de novo. De novo, né? Ele foi 2 vezes à Copa do Mundo por minha culpa. Estou falando isso... Por sua culpa. Estou falando isso, não é por nada, não. É porque ele é muito arrogante, ele é muito metido, ele se acha o dono da verdade. Então é bom que ele saiba, agora, que ele foi à Copa do Mundo por minha causa. Não que eu tivesse feito nada de extraordinário, não fiz, não. Você só contou a verdade. Eu fiz o que a minha consciência manda, pô. Claro, simples. Mas muitos não fariam. Muitos não fariam. Não fariam, não. Inclusive, segurar 8 minutos para ele. Hoje eu não faria. Hoje você não faria, não? Hoje eu não faria. Ele a gente nem vai entrar nessa polêmica, mas ele está atacando o menino do Corinthians que apanhou lá da torcida. O Luan. Não, mas eu não vou perder tempo disso, não. Não perder tempo disso, não. Mas a hipocrisia de repente, apontar o dedo e, de repente... Nunca te agradeceu isso? Ele nunca te agradeceu? Agora... Não, ele nem sabe, rapaz. Tu acha que ele se preocupa com isso? Olha, o Iata, ele tinha uma coisa que eu achava fantástica, era isso que ele acabou de falar agora, porque o Iata era respeitado pelos jogadores, era respeitado pelos técnicos, era respeitado pelos juízes. Isso que eu achava legal. Mas sabe por quê? Porque você respeitava as pessoas. Entendeu? Porque... Então era um profissional, é isso que eu estou falando, que eu acho... eu quis trazer logo o Iata, porque o Iata, para mim, foi o maior repórter esportivo que eu vi atuar. O Iata realmente, ele tirava, sabe, leite de pedra, ele tirava tudo, porque era um negócio fantástico, porque ele era respeitado, e ele respeitava. Então, todo mundo tinha uma coisa. Eu me lembro, Léo Feldman, foi meu aluno, imagina, o Léo Feldman foi meu aluno, morreu agora, Partiu agora, há pouco tempo, né? Léo Feldman, eu me lembro que o Léo falava assim, as coisas na manchete, a gente sabe porque o Iata está sempre dando a coisa certa, entendeu? Então, a gente vê isso, entendeu, Iata? E essa coisa da gente trazer a memória da manchete é exatamente isso, é para mostrar para quem não conhece, ou para lembrar para quem conhece, como era a manchete naquela época. O respeito. E tinha uma coisa, quando chegava a equipe da manchete, o pessoal dizia, chegou a manchete. É verdade ou não era?
Sabe? Chegou a manchete. Aí, pô, sabe? É horrível, né? O nível dos profissionais, né? Porque Ô, todo Rodrigo, mundo respeitava todo mundo. Mas sabe o que aconteceu uma vez? Logo quando nós começamos, perto do Carnaval, nós fizemos, a Manchete fez 83 sozinho. Não, 84. 84, Eu fui o 83. locutor do 84. Sambódromo. Eu que inaugurei o Sambódromo. Eu estava lá, a primeira câmera era minha. Aham. A primeira ali Ali na concentração. Antes Era aliás, você- depois do Carnaval, Era a Solange... você, Solange, Eu lembro da Ana Maria Solange. Badaró, todo mundo ali, porra. Aquele pessoal todo. A nossa Eliane Furtado Eliane, é verdade, minha amiga. Aí, depois do Carnaval, teve a contagem lá dos votos, né? Sim, sim, Foi no sim. Maracanãzinho. Isso. E eu estava lá em cima, a gente não podia descer, não podia ficar lá embaixo. Não foi, a primeira vez não foi no Na Maracanãzinho. Praça da Apoteose, né? Não foi na Apoteose, foi no Maracanãzinho. Eu estava lá em cima, Aham. com a equipe lá, logomarca, aquele negócio todo, Essa- famoso M, e a concorrente estava... Eu não gosto da Mangueira. Não gosto. nunca gostou. Não, nunca gostou, não gosta do Flamengo, não gosta da Mangueira. Então, os caras estavam... A torcida lá em cima, não ficava lá embaixo também, não. A torcida lá em cima. Rapaz, em dado momento, os caras começaram a... não sei o que, fora. Aí pegaram o tripé com a câmera e jogaram lá embaixo. Que isso? Jogaram com tudo. Aí quem estava... Deles mesmo, o tripé e câmera deles. Os caras, não, os torcedores da Os Mangueira. torcedores da Mangueira. Ah, tá. Aí eu peguei o pessoal, aí eu desci, eu vi aquilo, estava do lado de lá, aí eu desci e não lembro quem era a repórter, era uma menina, e não era a Isabela também não. Aí eu fico, gente, pelo amor de Deus, pessoal não. Aí fiquei na frente da turma. Só que eles pararam assim na frente e ficaram. Eu não tenho certeza, agora eu não estou na dúvida se foi câmera ou só o tripé. Eu não Tripé, lembro. qualquer coisa, eu não lembro. assim, Eu é. sei que jogaram alguma coisa lá para baixo. E aquilo ia acabar sobrando para o pessoal, né? Eu Claro, falei, não, gente, aí eu pessoal fiquei não. na frente Pessoal dele, não. falei, Não, pessoal não. você deixa aqui. Mas é isso, sabe? Você tem que respeitar para ser respeitado. Eu via muito lá na Manchete, era isso, entendeu? Que as pessoas se respeitavam. Tinha puxada de tapete? Claro que tinha. Todo lugar tem. Todo lugar tem. Certo? Mas tinha um respeito pelas pessoas, entendeu? E pelo trabalho que o cara fazia. Então, eu via, por exemplo, jornal da... Eu estou falando do negócio que você falou do Sambódromo. Eu tenho uma passagem que, para mim, foi marcante. O seu Adolfo, eu fui falar para o seu Adolfo que eu tinha sido convidado pela Rio Tour para ser a voz do Sambódromo, para inaugurar o Sambódromo. Era assim, era um inglês falando o enredo em inglês. A Jacira Lucas, nossa amiga Jacira Lucas Rodrigues, falava em espanhol, porque ela é filha de espanhóis, e eu falava em português. E aí eu fui falar com o seu Adolfo, falei, seu Adolfo, a Rio Tour me chamou e meu filho, vai, você é jovem, você é a cara da Manchete. Lembra? Ele falava chorando. Vai lá, representa a gente muito bem e tal. Eu tinha que pedir licença porque eu era a cara da Manchete, porra. Eu era um dos âncoras da Manchete, ia aparecer minha voz. Aí toca o telefone, a secretária disse, seu Adolfo, telefone. Eu disse, depois eu falo, não, é o doutor Roberto Marinho. Aí ele vai atender, isso em 1984, estava Mauro Costa, eu, Laírton Cabral. Laírton, Lembra? lembro dele. E mais uma pessoa que eu não me lembro quem era. Aí ele fala lá, fala, ele volta. Eu acho que o Mauro perguntou, o que houve, seu Adolfo? Ele falou, não, doutor Roberto Marinho queria dividir o carnaval com a Manchete, eu disse que não. Ele falou que não para o Roberto Marinho, porque o Roberto Marinho, o Brizola chegou para a Globo e disse, agora o carnaval vai ser em 2 dias. Aí o doutor Roberto Marinho disse, não, nós só transmitimos por 1 dia. Se for 2 dias, a gente não faz. Ele achou que o Adolfo não conseguiria fazer. Não conseguiria. Vai Oscar Niemeyer, mais o Darcy Ribeiro, levam para o Adolfo, e o Adolfo diz, eu faço. E aí pegou o carnaval. Aí ele vai e diz, Adolfo, vamos dividir o carnaval. Vocês fazem, a gente faz também, a gente faz em pool. E o senhor Adolfo disse, essa vez não, eu vou fazer sozinho. E fez. Doutor Roberto Marinho vira para ele e diz assim, ele contou isso para a gente, ninguém me falou. Ele falou isso para a gente.
Dr. Roberto Marinho disse que eu neguei um favor para ele. E um dia pode ser que eu precise e ele vai negar um favor para mim. A realidade é só uma. A gente sabe que se eles quisessem, a Manchete não fechava. A gente sabe disso. Tá? Então, seu Adolfo, porra, com esse coisa, foi uma coisa que eu vi, ninguém me contou. E ele falando, entendeu? Então, a Manchete tinha um carnaval diferente de todo mundo. Ninguém transmitia. nós demos um carnaval. show. Ninguém transmitia. Nós demos um show naquele carnaval. Show. Foi o Braguinha, né? O Braguinha que ganhou E quando acabou, Acabou, a gente voltou, né? nós desfilamos. Nós Todo desfilamos. mundo da Manchete desfilando. Até o final e fomos e depois E voltamos. Agora, você sabe quem tirou a gravata do repórter de televisão? Fui eu. Foi você, né? Eu vou te contar Conta uma essa história, rapidinho. por favor. Conta essa O história Mauro que é me muito chamou legal. e falou assim, Porque todo ó, repórter antigamente, mesmo esportivo, ele tinha Usava que ter gravata. Tinha que ter gravata. Tinha gravata. O Iata tirou, mas ele vai Aí contar agora. o Mauro me chamou e falou assim, ó, você vai fazer uma matéria lá em Saquarema. Eu lembrei disso ontem quando eu passei. Hoje de manhã, quando eu passei, estava vindo para cá. Surf, não. Surf, matéria Era de surf. Acabou agora, teve semana passada. A Manchete fazia referência, né? tudo. Um dia rapaz. desse aí. Nós lembramos aqui com o Eduardo Miranda que o Guga, Roland Garros, apareceu na Manchete. O Guga ganhou o Roland Garros aparecendo na Manchete, não foi em outro lugar, não. Fiz uma matéria com o Rico de Souza. Isso, Rico de os Souza. monstros do Do surf, surf, né? é. Fiz uma matéria com ele de prancha, ele numa prancha. Fizemos desde do Leblon até lá na Barra. Uma matéria lindíssima, meio rico. Hoje tem uma escolinha lá na Barra. Na Barra. Né? No Recreio, É. no Recreio. Mas aí o Mauro me chamou e falou assim, ó, você vai fazer o surf em Saquarema. Aí tá, botou a equipe lá e nós fomos. Aí chegamos lá sexta-feira à noite, que era bom demais trabalhar naquela casa, muito, muito bom. Aí saímos do carro, aquela bagunça, aquele negócio todo. Aí, na hora, eu armava com o cinegrafista o seguinte, olha, eu quero aquela menina ali, aquele rapaz, o público e uma onda. O resto é contigo. Eu escolhi, Sim. claro, quem ia fazer a matéria era Sim, eu, na verdade. sim. Mas eu não faria a matéria sem ele. Sim, mas espera aí, o repórter, quando não tem diretor, o repórter é o diretor de cena. Nunca tive. No primeiro dia que eu fui sair para fazer aquela tal matéria lá na coisa, o Mauro veio com um negócio de produtor. Eu digo, que produtor para quê? Para mim? Não precisa não. Eu produzo, eu faço e bota no ar. Liga a luzinha. Acende a luzinha e manda. Aí vamos Vamos passar. começar a usar esse negócio da acende a luz. Passar Gostei demais 40. disso. Saquarema, sexta-feira à noite. Aí. O terno no carro. Não. Você quer cortar a história, pô? Espera aí, pô, vai lá, deixa. Porra. Aí fomos, Saquarema. No dia seguinte, sexta-feira. Aí à noite o pessoal saiu, claro. Tomar um Saquarema, negócio, tá maravilhosa, bom. É. lugar maravilhoso. E no outro dia de manhã, meti o sungão, né? Pra praia. Aí tô o dia inteiro lá na praia. Só anotava tudo. Sim. Né? Primeira Tá bateria, vendo a segunda, bateria e tal. quem ganhou, Picuruta Salazar, era um rapaz que tinha lá em Picuruta Santos. Salazar. Eu lembro dele por causa do nome. Bom demais. Aí, matéria, helicóptero. Eu falei, eu? Tá doido. Vai o câmera. Bota o Acho câmera que lá. era o Brito. Lembrei do Gabi também. Gabi, saudoso Gabi. Ventura. Isso. É, isso. Jorge O Ventura. Gabi fez um tempo, ele fez também dentro do estúdio com a gente. O Gabi era muito era muito fez verdade. externa. Ele estava na Toca da Raposa com a gente. Naquela vez. Foi para a Copa. Foi pra Copa, não foi? Foi. Eu lembro em Guadalajara, ele ficava junto com a gente. E Aliás, Ventura, tem uma história do Gabi que o Ronaldo Berreta contou nesse livro, dos 40 anos, que ele estava filmando no Scala, mas os caras estavam sacaneando ele. Ele largou a câmera e foi dar porrada no cara, que o Gabi era forte pra caramba, lembra? Ele era um negão monstro. forte pra caramba. Bom, aí primeiro dia, segundo dia, aí no domingo à tarde, aí terminou lá, por volta de 1 hora, 2 horas, não sei. Terminou, pô, já tinha que gravar a cabeça. Fazer a cabeça, a passagem, aquele negócio tudo. Eu falei, e agora? Aí tinha um garotão assim, mais ou menos do meu tamanho, eu falei, bem, presta essa camisa aí. Que era a camisa do evento. Pô. Ih, rapaz! Aí eu meti a camisa, surf aqui, Saquarema, não sei o quê. Aí ele
levei. Aí fomos para a rádio, voltamos no domingo, à tarde voltamos no domingo. Chego na segunda-feira, Mauro me chama, Mauro Costa. Iata, porra, cadê a cabeça? Tá aí, Mauro. Mas tu fez, cadê a gravata? De que gravata? Gravata pro Mauro, surf? Gravata na praia, surf. E um detalhe, que não mostra, claro, eu tava de sunga. Tava de sunga, só mostrou daqui pra Olha cima, isso. né? Plano americano. Aí, pô, surf, Saquarema. É, claro, Pô, claro. eu falei, Mauro, cara, Tá aí, ó. eu tá aí. vou fazer a matéria na praia É, de de gravata, gravata? eles iam me embalhar, pô. Pensando que eu era um Judas. Bom, a matéria foi ao ar, muito bonita, por sinal, porque dá umas imagens lindas, Imagens né? Praia, lindas, né? pô. Praia. Cinegrafista bom. Só tinha fera. É, Só tinha cinegrafista. Só verdade. tinha... O Ventura chamava ele de munheca de aço. Ele segurava aquela coisa Ikegama. aqui. É, aquele troço. Não mexia de Aquela jeito nenhum. Ikegama enorme, rapaz, pesada que nem caramba. Era munheca de aço. Brito, Antônio Brito também, está lá na Bahia. Bom, enfim. Aí eu falei, Mauro, acabou. Naquele dia, acabou a gravata na manchete. Olha isso. Acabou, não tinha mais negócio de repórter sair. Claro, você vai a um evento, Lógico. né, um aniversário. Sim, mas num evento esportivo que você Não, tem, porra. aí depois, ó, Maracanã. Aí passou um tempo, umas 2 semanas, já os caras já não... Já não estava mais com E hoje ninguém usa mais Ninguém gravata. mais Aí usa. depois a concorrente também fez, tirou a gravata. acontece, isso acontece. Eles corriam atrás da gente, ficava doidinho. Porque a qualidade, o que o diferenciava a manchete, a gente está falando aqui dos 3 profissionais, isso passava para o público, né? Porque a gente sabia que na manchete era qualidade. Era o quê? Era você se identificar e você identificar quem está no ar. Eu lembro muito, e eu fui jornalista esportivo durante muitos anos, e até fazer um bastidor aqui. A primeira vez que eu fui pelo lance no Flamengo, o Iata Anderson era assessor de imprensa do Assessor de Flamengo e imprensa. liberou a minha entrada. A primeira vez que eu entrei no Flamengo, estagiário Se eu lá soubesse, tinha atrás. barrado. E assim, mas a gente via isso. Porque eu acho que hoje faz muita falta, a falta da referência. Porque a gente chegava num clube e ligava a televisão e via uma equipe de qualidade. A gente, João Saldanha, a gente ligava na rádio, tinha referência. Hoje o jornalista carece Osmar demais disso. Santos narrando, cara. Meu Deus Nossa do céu. Senhora, olha, o João, eu trabalhei com o João, eu dei muita sorte. Muita sorte. Ó, o repórter, ele precisa primeiro se preparar. Sim. Ele tem que se preparar. E eu me preparei. Eu estudo até hoje, cara. Estudo, leio, fuço, vou lá no... Hoje tem o Google que facilita a benção. Isso. O cara chegando aqui com a pauta, só pra pensar, pra gente ver o nível. Não, é verdade. Porque a gente tá falando. Eu sou jornalista. Mas eu botei, sabe pra quê? Sabe pra quê isso aqui? Isso é um roteirinho. Isso é comprometimento, isso é Para não jornalismo. esquecer, É isso. entendeu? Eu ontem à noite estava pensando, porra, tem tanta... O que eu vou falar? Tem tanta... Santoro vai me perguntar coisa... Por exemplo, quero mandar um abraço para um cara que eu sou fã, mas muito fã, chamado Marcos Uchoa. Marcos Uchoa é um monstro. Para mim, o melhor repórter da televisão de todos os tempos. E eu trabalhei com ele, tive essa honra, tive o privilégio de trabalhar com ele. O Marcos foi lá da... Ele foi trabalhou com a gente, É. fizemos a Olimpíada, pô. Fizemos a Olimpíada. Exatamente. Pensamos de Preparadíssimo, misturar faz lá. guerra e futebol com o mesmo Ô, nível, Iata, né? me diz uma coisa. Vocês se sentiam discriminados porque eram do esporte? Porque tem lugar Eu? que... Nunca. Nunca, né? Nunca. Ninguém, né? Primeiro, Ah. eu tinha, isso não é banca minha, eu Sim. tinha o melhor salário. O melhor salário era o teu. Era o meu. Era o teu. Eu ganhava muito bem. Ganhava muito bem. E não joguei fora, não, hein? Não pensa que eu estou miséria, não estou, não. Estou muito bem de vida, graças a Deus. Graças a Deus. Doido para trabalhar, doidinho para trabalhar, mas só que os caras, o sistema não me quer. Não quer mais não, Aqui, ó. O sistema não me... Aqui, não ó. abre... Ó, o cabelinho branco ali, porra, não vale mais. Mas olha só, e a ideia do nosso programa foi muito isso, a ideia Sim. do nosso podcast é muito isso. Porque quando a gente tem um impacto, chega nas pessoas, quando a gente vê aquele Mzinho ali de manchete, quando a gente conta a história da manchete, e a gente falou isso em todas as vezes que nós gravamos até agora, o arrepio, o brilho nos olhos, a gente fala de manchete e emociona, até um outro bastidor aqui, o nosso operador tem 29 anos, a manchete, não fez parte da vida dele. E depois que a gente começou os papos aqui,
Você vê ele procurando conhecer a Rede Manchete, o que é a Rede Manchete. Por quê? Porque a coisa bem feita, ela não morre. Hoje, o que a gente tem hoje são produtos muito mal feitos. A Manchete hoje seria uma puta emissora a cabo ou no streaming para a pessoa pagar o conteúdo da Manchete. A Manchete era Com licença. água filtrada. Com licença. Tinha Bar Academia, Porra. apresentado pelo Valmor Chagas. Imagina, né? Você tinha Miele também apresentando. O Conexão Internacional apresentado pelo Roberto Dávila. Imagina. E tem um detalhe, eu não fazia só esporte, não. Quando eu estava em Belo Horizonte, cobrindo a seleção Não, era brasileira... jornalismo. Tinha um show do Milton Nascimento no como é aquela cidade histórica? Tiradentes? Não, Ouro Preto. Ouro Preto. E ia ter um show do Milton Nascimento em Ouro Preto. Eu fiz o contato, eu tinha sido apresentado pelo Reinaldo do Atlético, o Rei. O Rei tinha me apresentado a ele dias antes, porque eu fui uma festa, eu fiz para aquele programa que tinha... Aquele programa de 1h da tarde, não tinha um programa? Tinha. Panorama. Que era apresentado pela Iris de Thierry e pela Jacira Lucas. Isso. Eu fiz uma matéria com o Gonzagão, pai. Sim. Gonzaguinha, filho, na casa deles. Nossa. E o Reinaldo estava com a gente. Foi o Reinaldo que me levou. Eu fiz o Gonzagão e Gonzaguinha. A matéria com eles, na casa deles. E depois fui fazer essa matéria com o Milton Nascimento. E era o Gabi. Era o Gabi. Nós fomos numa Kombi e o Brito também estava. Eu lembro que todo mundo foi porque tinha um show do Milton Nascimento, né? Eu queria ver, claro. Não vai querer ver. E tem um detalhe, na ida, muito escuro, era mais ou menos essa época assim, de junho, julho, antes da Copa do Mundo, julho, por aí. Nós paramos, pessoal, fazer... as necessidades ali, uma mijadinha ali e tal. Aí paramos a Kombi. Rapaz, você sabe que eu vi um negócio assim, estranho no ar. Assim, eu olhei aquele negócio. Aí, rapaz, vocês não vão acreditar. Essa matéria foi ao ar, pô. Era o Halley, o cometa. O cometa Halley. Estava muito escuro e a gente via com a câmera. Eu, Gabi, aí tira a câmera. Aí o Gabi filmou, porque a câmera aproxima mais que a vista da gente, na nossa visão. Sim. Aí puxou, aí dava aquele negocinho assim, muito longe, mas fizemos isso. Até isso, cara. Você vê que até isso, entendeu? Não tinha uma coisa de uma distinção. Se estivesse lá, fizesse, ia fazer e acabou. Não. Um negócio importante no jornalismo da Manchete, isso especificamente no jornalismo da Manchete. Era muito tanto bom. Normal como o esportivo, o importante era a notícia. E isso a gente tinha como consciência que tinha, uma notícia tinha começo, meio e fim. Sabe, a gente contava a história. Você deve ter contado uma história, esse aqui é o Cometa Halley, porra, sabe, que nós estamos aqui passando na estrada, vimos e tal, porque a gente contava exatamente o que tinha acontecido, isso que era legal. Aí depois eu fiz a matéria com o Milton, a entrevista com ele, foi muito legal, cara, muito legal. Aquela época da Copa do Mundo foi muito boa, porque nós ficamos quase 2 meses em Belo Horizonte, aquela fase de treinamento toda. Da Toca da Raposa, né? Toca da Raposa. Hotel maravilhoso que a gente ficava. Hoje em dia é só diária. É muito melhor, né? Hoje em dia tem que passar por tantos assessores, né? É uma coisa que o jornalismo não tem mais essa condição de fazer o trabalho. Mas não tem, sabe por quê? Porque os caras não são respeitados. Eu duvido que... Eu não digo eu, não. Eu vou dizer eu. Duvido que se eu chegasse hoje ia ter esse negócio de jogador com um foninho no ouvido, que não deu entrevista. Pô, rapaz, você só se impõe com respeito. Com respeito, é isso. É isso. Você vai... Eu, pelo menos, era assim. Eu ia fazer uma entrevista com um cara... você acabou de falar há pouco tempo atrás, você falou, o bom não era ele, não, o bom era eu. Na minha coisa que eu estava fazendo, no meu trabalho, o bom era eu. Sim. Eu discuti com um jogador, não vou dizer o nome dele, eu discuti com um jogador, veio lá no Flamengo, e ele disse para mim, você insinuou que ia me ensinar a jogar. Eu falei assim, você, ali dentro, isso foi na Gávea, ali dentro do campo,
eu te respeito, tiro o chapéu para você. Você ganha de 1.000-0 em mim. Agora, aqui eu estava com um gravadorzinho, assim, aí eu falei, aqui não. Aqui o bom sou eu. Aqui o bom sou eu. É isso, é Porque isso. ou você se impõe ou não, cara. Claro, claro, claro. O cara vai chegar e... É. Não, porque agora hoje tem tudo com assessor de imprensa, tem que falar com assessor para Não, tentar tá falar certo. e tal. As coisas vão ser mais difíceis. Você tem que fazer a pergunta que os caras... Eu vi uma entrevista com o Paulo César Carpegiani uma vez, e ele estava técnico ainda, no Maracanã. Eu fiquei horrorizado. As perguntas, os caras fazem 30 perguntas, 15 repetidas. Não, o pior é que o cara sai de campo expulso, aí fala assim, o que você vai... Porra, o cara que acabou de ser expulso vai falar o quê? Ele vai falar um palavrão, E qual a sensação? Qual a sensação? Qual a sensação complicadíssima também, né? Qual a sensação é foda? Ô, fulano, por que você tirou Paulinho e botou o Eduardo? O cara vai te dizer, não te interessa. Claro, Né? claro. Mas se você disser para ele, ô, fulano, você tinha o Paulinho jogando pela direita, mas que não estava rendendo o que a torcida estava esperando. É outra coisa. Você está se posicionando. Claro. Você está mostrando para ele Que você sabe, entende da coisa. Entendeu? E outra coisa. Jogador, você sabe, Santoro, você me conhece muito bem. Jogador de futebol, para mim, assim, eu faço um círculo e digo assim, aqui é Maracanã. Tá? Aqui dentro me interessa você. Você passou desse portão aqui, tua vida particular não interessa. Não quero nem saber. E eu vi tudo. Tudo que você imaginar, eu vi. Com jogador, com dirigente, com diabo. Todos. Tudo. Até roubo. Eu vi. Mas você não tem nada a ver com isso, não é problema teu. O teu problema é lá dentro do campo. Agora, esse teu livro vai contar... Ô, Iata, peraí, ó. Eu quero terminar essa nossa conversa, para você prometendo que você tem que voltar aqui quando lançar esse livro. Isso é fundamental. Venho, com certeza. Porque, pô, imagina, contar isso, você está contando algumas coisinhas, pô, tem umas coisinhas. Mas, pô, o teu livro deve contar coisas assim do Arco da Velha que as pessoas tem não têm. Coisa. Tem muita coisa, né? Muita coisa. Quando é que você está pretendendo lançar esse livro? Não sei. Eu tive que parar muito tempo. Eu morava aqui do lado, cara. Aqui você me falou. Aqui no Rio 2. Você morava aqui do lado. Eu fui para lá, fui em outubro, perdi minha tia, que morou comigo a vida inteira, me criou. Minha segunda mãe, tia Anitta. Sim. Eu me lembro que você falava dela. Saudade. E elas que me motivavam. Eu saía. O Santoro, se você perguntar assim, você ganhou dinheiro? Ganhei. Ganhou. Você tem quanto? Nada. Sabe por quê? Tudo que eu ganhava em viagem eu comprava de presente para elas. Rapaz, era a maior alegria do mundo. Minha mãe ficava... Ela sabia que tinha... Uma vez, acho que foi na Copa do Mundo, eu voltei da Copa do Mundo no México, tinha uma mala. Só de lembrança. Só dela. É muito legal. O que eu ganhei? Essa mala aqui é da senhora, pode levar, abrir. E tá tudo lá em casa. E você falou que você não tem nada, você tem tudo, né? Tem. Quando você falou não tenho nada, você tem tudo, né? Tem tudo. Aí eu queria só lembrar do pessoal aqui, mas já lembrei, acho que já lembrei de todo mundo. Todo mundo. Os que eu esqueci, me perdoe, porque... Olha, é muito bom conversar contigo e, pô, sabe, eu queria... Venha aqui contar essa história desse teu livro, porque eu tenho certeza que vai ser um resgate. Não é só para quem gosta de futebol, não. É para quem gosta de história, porque história é isso, entendeu? É contada história assim. Tem muita coisa. Esse livro aqui, eu levei 20 anos escrevendo. E um dia deu um clique para colocar esse livro para fora. Não, o meu está pronto. Ele está quase todo ele escrito. Está tudo no computador. Isso. Né? Eu Salvo, também. bota aqui, bota ali, bota em disco, bota não sei aonde, para não... Isso, para não perder, para não perder, um HD, Aí separar. depois eu vou juntar tudo. O que eu falta, na verdade, é juntar tudo e ver algumas coisas que estão faltando para poder... Encadear uma na outra e tal, legal. Maravilha. Porque eu faço, como eu me meti na televisão assim, cheguei bronco no bom sentido. No bom sentido, né? Uhum. Cheguei lá, assim, quem é teu fulano vai produzir a tua matéria. Minha matéria? Não, minha matéria quem vai produzir sou eu. Porque tem o produtor que produz a matéria, então o repórter vai lá e faz. Mas o Iata sempre foi self-made man, sabe? Ele fazia sozinho as coisas. Olha, deixa eu mandar um abraço pro Bianchini. Claro, Antônio Carlos Bianchini. Bianchini, meu colega, meu amigo, desde da Mundial,
Na Tamoio, na Mundial. Mundial, que era Mundial e Globo também. Que era da Globo, é. Que ele fazia o redator-chefe. Aliás, o Bianchini fazia uma coisa no redator-chefe muito Bianchini gozada. monstro. Pô. Ele fazia uma coisa muito gozada, que era o seguinte: o redator-chefe era um jornal que tinha à meia-noite na Rádio Globo. E ele fazia junto com outro locutor, Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Então, porra, aí ele fazia o seguinte: quando o nome era japonês, ele falava, o premier ele fazia com o sotaque japonês. Quando era árabe, ele fazia árabe. Quando era alemão, ele fazia alemão. E o cara que estava fazendo com ele começava a rir, porque ele fazia isso de propósito, né? Bianchini foi. Bianca, um grande abraço para você. Ele passava por mim e falava assim, filho... Grande Bianchini. Santoro, Mas olha- enquanto o livro do Iata não estiver pronto, fazer aquele jabazinho, né? Você já pode adquirir esse livro aqui, que conta histórias desse mercado fantástico, dessa maravilha que foi a Rede Manchete. Então, eu vou colocar aqui no rodapé como você faz para conseguir comprar esse livro. É direto com o homem aqui, porque já vai autografado. Então, assim, vale a pena adquirir, porque isso aqui é história da televisão, isso aqui é história do jornalismo, isso aqui faz muita história, para quem é do Rio, então, isso aqui é história do Rio de Janeiro. É do Brasil, sim, mas É a do Manchete Brasil, tem um é do lugar Brasil, é. especial, É. acho que maior. Eu que fui telespectador, sou apaixonado pela Rede Manchete, mas o lado afetivo, emocional, que vai trazer até você essas histórias, e quando a gente começa esse projeto, porque eu tenho a honra, porra, eu sou jornalista, eu tenho 46 anos, Fala nisso, esses eu não- caras são ídolos, cara. Hein? Falar nisso, eu não tenho esse livro, rapaz. Você não tem, você não falou, nem apareceu lá, pô. E é um prazer, assim, agradeço mais uma vez, pessoalmente, novamente para você, que abriu as portas do Flamengo e agora está me dando uma aula, eu fiquei aqui encantadíssimo, como é sempre um prazer enorme estar do lado dessa referência. Nossa, seu O monstro. Geralpod aqui é a tua casa, você pode ficar à vontade, se você quiser produzir alguma coisa aqui, cara, a gente vai ter o maior prazer de te receber aqui na nossa casa, porque a qualidade, o produto de qualidade, o que o público quer, porque muitas vezes a gente bota a culpa que o público quer só receber coisa ruim. Não é. Mas é a gente, muitas vezes, que quer oferecer para o público coisa ruim. Então, se você quiser produzir alguma coisa aqui, volto a dizer, o Geralpod é a tua casa para você levar essa tua experiência, essa tua qualidade, esse teu talento, esse teu carisma para o público, que o público quer sim receber esse tipo de conteúdo. Então, assim, a gente está falando desse Claro. papo aqui, foi da mesma forma que quando o Santoro veio a primeira vez aqui, eu falei, porra, segurei a mão dele e falei, não vou largar mais. Então, cara, se quiser, a casa é tua, de coração mesmo. Acho que a gente vai se sentir muito honrado de ouvir as tuas histórias com os teus personagens, porque você é um cara que tem um acesso a muita gente, que eu tenho certeza que gostaria muito de ficar frente a frente com você aqui para relembrar essas histórias e aproveitar já para contar outras histórias para juntar no teu livro. Vamos sim, eu te agradeço, Antônio, pelo Que convite. isso, imagina, honra. Honradíssimo em ter vindo. E eu não digo que só você, outras pessoas talvez fizessem a mesma coisa, me fizessem sair de Araruama, dirigir quase 3 horas, pegar um engarrafamento Obrigado. desgraçado. Desgraçado por causa da vaca. Aqui, A quando vaca. chega, não, quando chega aqui na ponte, e vou voltar. Agora eu pego minha malinha, vou embora de novo, Eu volto. sei. Mas felicíssimo da vida por ter podido contar alguma história. Faltou uma que eu gostaria muito de ter contado, a do Zico na Copa de 86. Quer contar? Mas Conta isso- agora. Não, vai faltar. Pelo amor de Deus. O nome do meu filho é Arthur, em homenagem ao Zico. Por favor. Até porque o Zico é o meu ídolo. Zico Aham. é o meu ídolo. Zico é uma pessoa extraordinariamente linda por dentro, pessoa. Eu dizia do Pelé que o Edson era muito maior que o Pelé. A mesma coisa eu digo do Zico. O Arthur é muito maior que o Zico. E o Zico? O Zico é uma pessoa doce, é um cara maravilhoso, um carisma impressionante, uma humildade dos grandes líderes E a de história? toda a história do mundo. Em 1986, o Zico foi para a Copa do Mundo machucado. Machucado, me lembro Ele tinha um disso. problema no joelho. Isso. E o que aconteceu? Fazia todo tipo de treinamento. E um dia a seleção brasileira ficou em
em Puebla, ou Toluca, não lembro aquela fase que... Puebla, Toluca, depois Guadalajara. Guadalajara. Numa dessas duas cidades, eles esconderam a seleção. Fecharam a seleção numa espécie de um convento, tipo um convento, e a seleção ficou ali dentro. Tinha uma semana que a gente não via os jogadores. E me ligaram, eu estava em Guadalajara, já estava acompanhando a seleção, mas o grupo já estava na Cidade do México. Sim. Então eles ligaram e disseram, Nelson Reineff. Nelson Reineff, meu diretor. Era um gênio. Um gênio, me dava uma força tremenda. Falou, Iata, vai lá e traz uma matéria da seleção. Aí eu fui lá no tal convento, cheguei lá, todo mundo fora, muro, todo mundo fora. Aí eu procurei o médico da seleção. Falei com o médico da seleção. Leilo Lasmar. Falei com o Leilo. Leilo, escuta, porra, eu quero entrevistar o Zico, os caras estão cobrando lá da direção, está cobrando lá, que a gente não tem matéria, ninguém está sabendo de nada. A seleção tinha 5 jogadores para cortar. Zico, Cerezo, Dirceu, Valdo e Edivaldo. Valdo e Edivaldo, porque a concorrência queria tirar os dois. Porque eram os menos famosos. Sim. Era, digamos, eram primos pobres. Os primos pobres, aqueles patinho feio. Patinho feio. Eram os dois, Valdo e Edivaldo. Então, para a mídia, eles são assim. Se você disser um negócio, todos vão atrás. Todos correm para dizer a mesma coisa. Então, quem vai cortar? Valdo e Edivaldo. Eu sabia que nenhum dos dois seria cortado. Por quê? Porque tinha 3 na fila. Zico, por causa do problema do joelho. Dirceu, uma torção no tornozelo, que eu vi, ele passou na minha frente, um choque com o Leão, num treino. Um negócio horroroso. Né? E o Toninho Cerezo, que tinha um problema. Foi onde eu me aprofundei para descobrir qual era o problema dele. E descobri, mas fiquei na minha. Né? Então, lá para as tantas, chegou o dia do corte. A televisão, televisão daquela do México me entrevistou, falou assim, quem você acha que vai ser cortado? Eu falei, ó, está entre Zico, Cerezo e Dirceu. Aí falou assim, mas e o Valdo e Edivaldo? Eu disse, não vai cortar nenhum dos dois. Está entre os 3 aqui. Bom, aí eu lá, estudando, vendo os treinos, quando eu consegui abrir a seleção, eu consegui abrir porque fui eu que abri. Sim. Eu fui no Neilo, falei com ele. Neilo Lasmar. Tá aí testemunho. Estive até com ele no aniversário do Zico. O Neilo falou assim, ó, tem que falar com a Bi, com Nabi. Nabi Abichedi, que era o coordenador do futebol. Era o dirigente. O Nabi pulou fora também. Isso, né? Não é comigo, é com o chefe. O chefe quem era? José Maria Marim, ex-governador de São Paulo. Mas eu tinha um relacionamento excelente com todos eles. Sim. Por quê? Aquilo que nós já comentamos aqui. Respeito. Eu respeitava os caras, e os caras me respeitavam. Quando eu chegava, esse cara está trabalhando, esse cara é sério. Ele não está aqui de brincadeira. Bom, cheguei no Marinho, disse assim, ó, não dá para abrir, se abrir, tem que abrir para todo mundo, ou então vamos fazer o seguinte, vamos abrir para a televisão e para o jornal. Eu falei, não, e o resto do Petro? Acho um gango lá fora. Aí, então, o que você sugere? Eu sugiro que a gente traga uma equipe que grave e um repórter acompanhando, de preferência 2, porque eu sabia que a concorrente não ia deixar entrar uma câmera da Manchete. Aí eu fui lá fora, estava lá fora Antônio Maria Filho, que, aliás, um abraço, Léo, grande repórter também, que era do Jornal do Brasil, depois foi para o Globo. Sim. O Antônio Maria estava lá. Eu falei, Léo, o homem está sugerindo o seguinte, que a gente abre aqui e grave todo mundo, grava meia hora, câmera, grave meia, mas quem será esse câmera? Nosso advogado. E assim é um impasse. Sim. Um impasse. Bom, aí eles resolveram abrir lá meia hora. Abriram meia hora. Isso eu consegui. A história é essa. Quem disser ao contrário... Está mentindo. Traz para cá para a gente... E quem foi cortado? Hein? Bom, aí veio o corte. Eu já sabia, porque eu tinha conversado com uma pessoa da comissão técnica. Eu dei um flagrante numa fuga e o cara ficou... E eu falei assim, ó,
Tá, gravei você aí lá de cima e tal. Ui, pelo amor de Deus. Eu fiz assim, não vou te chantagear, cara. Pô, mas me diz uma coisa aqui. O negócio é sério? É sério, é sério. Pode procurar que é sério. Aí eu fui procurar. Bom, a distensão, o programa desse dia, no dia anterior, houve uma reunião, uma mesa redonda na capital, no México, na cidade do México. João Saldanha, Paulo Stein, Alberto Léo, Márcio Guedes e eu em Guadalajara. Bom, Iata, e agora? Como é que ficou na história da seleção brasileira? Eu falei assim, ó, eu vou dizer para você, eu repito, eu tenho um carinho muito grande pelo Zico. O Zico é como um irmão mais novo meu. Que eu conheço o Zico, ele tinha 14 anos, eu sou mais velho que ele. E tenho um respeito profundo, admiração. É o maior jogador que eu vi na minha vida depois do Rei. Então, assim, ele sabe disso. E se não sabe, é bom que fique sabendo. Ele sabe, ele sabe. Eu tenho um respeito fumador no meu... Olha, foi o momento mais difícil da minha carreira. Ter que dizer, naquele dia, que ele não ia jogar a Copa do Mundo. E eu disse. A turma toda na Cidade do México e eu lá. Nós nunca conversamos sobre isso. Mas, Zico, pode ter certeza de uma coisa. Eu dei aquela notícia, não foi por causa da notícia, foi porque eu sabia o que você estava passando na seleção, dentro da seleção. E que você não foi obrigado, mas eles queriam que você pedisse para sair. Para sair. E eu tenho convicção, tenho certeza absoluta disso. Mas eu dei a notícia, falei assim, ó, vou dizer para vocês agora, aqui de Guadalajara, estou acompanhando desde o primeiro dia da seleção brasileira. O Zico não vai jogar a Copa do Mundo. E aí foi aquele opa, que isso? Como não jogou? É bom que se diga que ele não jogou a Copa do Mundo. Ele entrou em campo, ele não tinha a menor condição de ser o Zico que é e que foi, melhor dizendo, né, como jogador, não como pessoa. Pessoa continua a mesma coisa. Mas assim, não foi o jogador. Mas quem foi cortado? Quem foi cortado? Toninho Cerezo, que tinha um problema que eu dei na véspera de um músculo chamado abdutor. Abdutor da posterior? Ninguém sabia. Não, interno. Eu interno. Medial e lateral. Não tem interno nem externo, tem medial e lateral. O cara fez educação física, aí, cara. O que acontece? Cortados. Toninho Cerezo, porque ele tinha que fazer um movimento, fazia uma reversão, se não me engano, e quando ele fizesse esse determinado movimento, ele ia sentir. Ou não. Se sentisse, estava cortado. Ele fez no treinamento, fez o movimento, sentiu. Cortado. E de seuzinho por causa do tornozelo. Sim. Que estava desse tamanho. Foram cortados o Cerezo e o corpo. Porque não tiveram peito de dizer para o Zico que a situação dele era grave. Eles não tiveram peito de dizer para ele que ele ia ser cortado. Ele não ia ter condição. Talvez até em respeito a ele, o que eu consideraria uma coisa... O Zico era o maior jogador daquela época. Disparado. Mas isso eu me lembro que nessa de 86, só para a gente fechar, o Serginho Chulapa atrapalhou o Zico quando ele ia fazer um gol. E no dia seguinte, nesse mesmo local, nesse mesmo campo, eu encontrei com a Sandra, minha amiga Sandra, que eu conheço também desde menina, pequenininha, quando eles namoravam ainda. A Sandra, a esposa do Zico, todo mundo sabe. Ela virou-se para mim e disse assim, Iato, pô, você, nosso amigo, você dá aquela notícia. Eu falei, Sandra, você não está aqui. Não, ele vai jogar, ele reservou hotel, tudo para a gente. Ele estava até com a esposa do Sócrates, se não me engano. Ele vai jogar assim. Eu falei, Sandra, você não está aqui. Ele não vai jogar. Tomara que ele jogue. Zico, ninguém, nem você, queria mais que você jogasse do que eu. Mas não tinha, do que o país inteiro. Mas ele não tinha condição com aquela... Galo, é isso. Sabe que eu tenho um respeito muito grande por você, uma admiração muito, mas muito, muito grande. E me custou muito guardar isso até hoje. Aí, tá vendo? Desde 1986. Não, e ele bate... E outra coisa, olha como ele é grande. Nunca falou comigo
Nada. Nunca reclamou. Nunca, É demais, não. né? Reclamar não ia reclamar Não. nunca. Sim. Mas nunca questionou sequer. É. E nós nunca conversamos sobre. O Olha Zico, que coisa. Zico. Um monstro esse galo. E aí sobra o pênalti pra ele, aí é a história, né? E aí sobra o pênalti, ninguém quer bater, Ah. ele é macho o suficiente pra ir lá e bater o pênalti, e depois bater de novo na decisão por pênalti, fazer o gol. E ainda tem uns caras aí que Olha, culpam ele, né? Pela saco. O que o Zico sofreu naquela Copa do Mundo, não queira sofrer. Até o pênalti, você contou a história do pênalti, porque quem tinha que bater, pipocou. Exatamente. Quem tinha que bater, que era o Sócrates, Pipocou. pipocou. É. E não quis bater, deixou na responsabilidade para ele. Bom, no dia seguinte, a televisão do México veio me entrevistar e falou assim: por que você foi o único jornalista brasileiro que não cortou Valdo e Edivaldo? Eu falei, porque eu estudo esse trabalho. Esse negócio aqui chamado futebol, eu estudo. Que aula, hein? Gente, ó, não para por aqui, tá? A semana que vem tem mais e a gente toda hora está trazendo um monstro aqui sagrado para falar com a gente. Tá bom? Não esquece de ativar o sininho, compartilhar, fazer tudo que tem que fazer, porque Memória Rede Manchete vai continuar no ar fazendo sucesso. Vou terminar como o meu amigo João Saldanha ensinou. Fique com a gente.